Eu tive um sonho, da qual eu relatei esse sonho, que eu disse que não é sonho, é pesadelo. Eu vou ter que contar, gente, eu não consigo ficar calado não, sabe, o negócio sai da minha boca. Gente, eu sou contador de sonhos. Agora, eu vou falar algo importantíssimo. Vamos orar triplicado por Jair Messias Bolsonaro. Eu vi ele enrolado em um lençol. Algumas turbulências que ele vai passar aí nesses dias. Eu quero pedir oração por Bolsonaro até o dia 22, até terça-feira, meia-noite, 24, mais ou menos meia-noite. Eu coloquei aí live do decreto. Vocês estão preparados para o fato mais sério? Agora vai ser live dos decretos. Meu Deus, o que é isso? Vai haver traições. Nós iremos orar por decreto de Deus até o dia 22, como nós nunca oramos antes, por Jair Messias Bolsonaro. E vai sair decreto de Deus a partir de agora. Mais uma palavra profética se cumprindo. Deus fala, Deus cumpre. Nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante uma live no dia 12 de outubro e outras lives depois, previu tudo o que está acontecendo com o presidente Jair Bolsonaro. Durante as lives, o apóstolo pediu para que o povo intensificasse as orações pelo presidente, pois dentro de poucos dias algo viria contra ele e ele estaria em maus lençóis. E hoje, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha as lives do apóstolo, tanto aqui no canal O Verbo de Deus, como no canal do apóstolo, tem visto que Deus tem usado seu servo grandemente. Tudo que Deus tem falado através da boca do apóstolo tem acontecido. Como sempre, está um vídeo muito importante, muito sério. Já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Então deixa eu dizer uma coisa bem clara. Eu não estou aqui para puxar o saco de A, de B, nem de C. Eu estou aqui com palavra de decreto. E aí só tem uma forma de vocês saberem, e do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro saber, e de quem quer que tenha interesse de saber. Quem não tem interesse não precisa saber. Se ele tem interesse, amanhã ele vai saber. Se ele não tem interesse, ele não vai saber. E eu não estou aqui para viver por A, nem por B, nem por C, e sim pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Então, não tenho pretensão nenhuma, nem de falar, nem de sentar à mesa. Apenas o meu dever é de interceder. Somente isso. Eu intercedo por ele. E Deus, no culto de Brasília, pediu que nós intercedêssemos lá em Brasília até o dia 22. Então eu quero pedir aqui, por ordem de Deus, que nós possamos interceder por ele, Jair Messias Bolsonaro, até o dia 22. Vamos interceder muito até o dia 22 e guarde até o dia 22. Até o dia 22. Vocês estão entendendo? Nós vamos interceder por Jair Messias Bolsonaro até o dia 22. Muito mais, mas muito mais, com muito mais frequência do que nós intercedemos até hoje. Muito mais frequência. É ordem de Deus, eu falei aquilo lá em Brasília. Amém? Nós iremos fazer isso. Às vezes as pessoas ligam e pensam assim que eu tenho... Existem tantas pessoas, autoridades, né, conhecidas em toda a nação brasileira, que falam comigo, que nunca disse o nome dessas pessoas aqui. Eu nunca vou dizer, porque é antiético, em primeiro lugar, e não combina com a atitude de pastor. Sabe, professor, eu chego para alguém e falo de alguém que... Uma coisa que alguém me confidenciou. Não, está erradíssimo. Saiu fora do prumo de Deus. Mas eu quero que vocês olhem para mim. Eu quero que vocês preparem o coração de vocês. A partir desse momento, o que vai entrar nas lives são
decreto de Deus. Eu queria que você me desse 10 minutos da sua atenção, como nunca me deu antes na vida. Você pode me dar 10 minutos de sua atenção, como nunca me deu antes na vida, em nenhuma live, vocês podem me dar 10 minutos. Eu agradeço muito se vocês me derem 10 minutos. Que Jesus te abençoe, você, sua casa, sua família. O primeiro decreto, esse é um decreto, Senhor, agora. Nós iremos orar pela vida de Jair Messias Bolsonaro até o dia 22. Como nós nunca oramos antes. Como nunca nós oramos antes. Nós iremos orar até o dia 22. Eu estava no dia 10 em Brasília, e eu pedi para o povo de Brasília orar até o dia 22 por ele. Mas só que não é uma oração normal. Nós iremos orar por decreto de Deus até o dia 22, como nós nunca oramos antes por Jair Messias Bolsonaro. Vocês estão entendidos? Isso é um decreto de Deus, e Deus não vai mudar. Possivelmente ele vai passar, né, ou tomar decisões, ou qualquer outra coisa de forma gigante. Ele vai passar até o dia 22, coisa muito grande, talvez que vai abalar a estrutura, ou alguma coisa parecida, vai ser difícil tomar decisões, etc., que ele vai precisar de oração como nunca pensou antes. E nós vamos dobrar essa oração, triplicar, septiplicar. Esse é um ponto. Posso classificar isso como decreto, Senhor? É um pedido de Deus. O Senhor está falando, é um pedido. Ainda não é um decreto, é um pedido, não é isso, Senhor? É um pedido de Deus, ainda não é um decreto. A palavra de decreto será dada, que talvez possa ser contra tudo. Aquilo que vocês pensam que não vai acontecer, Deus vai dar um decreto e vai acontecer. E vai ser a forma que vocês vão entender que Deus fala nessa live através da minha boca. E vocês vão tirar suas próprias conclusões, como todas as palavras que já foram pregadas aqui. Acabou. Todas as palavras que já foram pregadas. Esse é o decreto. E eu perguntei para vocês se vocês estavam prontos para o decreto. E vocês disseram que vocês estavam prontos para o decreto. E vai sair decreto de Deus a partir de agora. Por que vai sair decreto de Deus? Nós iremos passar por situações no território nacional brasileiro nós iremos passar até o dia 7/11 de 2024. Nós iremos passar até o dia 7/11 de 2024 o maior conflito entre os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. O maior conflito até o dia 7/11 de 2024. É como se uma grande seara pegasse fogo. E esse fogo dessa grande seara incontrolável. Esse grandíssimo conflito entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Até o dia 7/11 de 2024. Os jornais e telejornais nacional e até mesmo algumas fontes internacionais irão divulgar esse grande conflito entre esses três poderes gigantes que há 30 anos, ou pouco mais de 30 anos, não se ouvia falar. Não se ouvia falar. Isso implica todo o território nacional brasileiro, nação verde e amarela, família de bem, fazer uma oração intercessão, porque quanto mais se aproximar a hora de Deus libertar o Brasil por completo, mais a situação irá ficar gravíssima e pior. E eu não estou aqui supondo, porque não sou homem de suposições, não está acontecendo nesse exato momento, mas vai acontecer a partir de segunda-feira. Segunda-feira é o quê? A partir de hoje.
mas segunda-feira vai pegar fogo. Que data é hoje? 12. Segunda-feira é 14. Mas começa hoje, mas segunda-feira é 14. Ai. 14 de 10 de 2024. E até o dia 7 de 11 de 2024. É uma seara gigantesca que pega fogo, de que nenhum corpo de bombeiro militar do território nacional brasileiro poderia apagar. E esse fogo significa o maior conflito mesmo, entre executivo, legislativo e judiciário. Isso não é brincadeira. Isso aqui é Deus que está dizendo. Isso é uma palavra de decreto, é a primeira palavra. Então só há um decreto nessa live, é isso. É preciso ter isto. Mas isso não será uma confusão qualquer. Isso não será uma confusão qualquer, uma briga qualquer. Não será. Será algo totalmente gigantesco, desproporcional. Está acontecendo agora? Não. Mas começa a acontecer. A partir de agora, do dia 12 de 10 de 2024, a hora é 21 horas. Vocês se lembram que em uma live, eu não sei se foi do dia 12, acho que foi do dia 12, eu pedi que orasse por Bolsonaro até o dia 22. Quem se lembra disso aí, gente? Que eu pedi oração por Bolsonaro até o dia 22. Até o dia 22, que as orações dobrassem pelo presidente Bolsonaro. Quem se lembra disso aí? Quem se lembra? Quem se lembra, diga eu. Pronto, vai colocando eu, quem se lembra. Foi do dia 12, se eu não me engano, na live, que Deus pedia que determinava que orasse por Bolsonaro dobrado. Vocês já oram? Eu disse até assim, vocês já oram por Bolsonaro? E todo mundo disse sim, pois a oração tem que ser dobrada agora. A oração tem que ser triplicada agora, a oração. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não estou acompanhando muito bem o que está acontecendo, mas eu posso garantir pela parte espiritual que este homem está vivendo as piores guerras desde o dia que ele se tornou presidente da República, que ele ganhou a eleição de 2018. Ele está vivendo as piores guerras e não ninguém queira estar na pele deste homem. Ele está precisando de muita oração. Ele está precisando de muita oração. Muita oração, muita oração. E eu acredito que ele deva estar indo para um bom caminho, né? Porque se ele está contrariando muita gente, é porque ele não está fazendo o que as pessoas querem que ele faça. E ele tem que fazer justamente isso. Não fazer o que as pessoas querem que ele faça. Deixar que quem vai conduzir ele... Olha, o interessante é o seguinte. Eu entrei aqui por isso. E sobre no dia 12 de outubro, que eu pedi que Deus determinava, Deus não estava pedindo, que vocês fizessem clamor, orassem e fizessem jejum para o Bolsonaro. Vocês se lembram disso, que foi no dia 12, uma live, se não salva a memória. E que Deus estava pedindo, ou foi dia 11 ou foi dia 12 de outubro, né, do dia 10, que orasse para o Bolsonaro e clamasse até o dia 22. Por quê? Deus me dizia que ele ia passar a coisa até o dia 22. E o que esse homem está passando desde esse dia em diante, ele está precisando que vocês amparem ele em oração, para não ficar louco, para não cair em loucura mesmo, porque é muita coisa para um homem só. E todas as preocupações, né, e ansiedade que ele está passando pode prejudicar na perna dele, na saúde dele. Pode prejudicar na perna. E eu sabia, e eu disse até na live, eu sei que vocês oram por Bolsonaro, mas não é orar da maneira que vocês oram. Ore triplicado, tá certo? Vamos orar triplicado por Jair Messias Bolsonaro. Eu vi ele enrolado em um lençol. E essa enrolar em lençol, esse lençol saía e passava dele, saía e passava dele. Aí já não foi no sonho, foi quando eu estava no monte. Minha mãe dizia assim, meu filho, você está em maus lençóis, não tem aquele negócio? Filho Beltrano, Cicrano, meu filho Beltrano, Cicrano está em mau lençol. Aí eu vi o lençol passando assim por ele. Algumas turbulências que ele vai passar aí nesses dias. Nesses dias 27, 28, 29, 30, não sei. Algumas turbulências. E aí nós temos que orar. Sabe por quê, gente? Olha para mim, pelo amor de Deus.
enquanto você compartilha esse link, tá aí, compartilha esse link, seja abençoado, com mais 3 mil pessoas. Chama toda a nação verde e amarela para estar aqui presente nessa live, nessa intercessão. Somos uma igreja forte, reunida nesse exato momento. O relatório final de 884 páginas da Polícia Federal sobre o plano de golpe de Estado no Brasil aponta o ex-presidente Jair Bolsonaro como líder do grupo de 37 pessoas que, segundo a Polícia Federal, organizou um plano para mantê-lo na presidência após a derrota nas urnas. Para a PF, no documento enviado ao Supremo Tribunal Federal na quinta-feira, Bolsonaro permeou por todos os núcleos da organização criminosa apontada pela investigação. Os núcleos são: Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral, Núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, Núcleo Jurídico, Núcleo Operacional de apoio às ações golpistas, Núcleo de Inteligência Paralela e Núcleo Operacional para cumprimento de medidas coercitivas. A PF aponta ainda que, apesar de transitar em todos os núcleos, abre aspas, atuou diretamente na desinformação e ataque ao sistema eleitoral, fecha aspas. O relatório completo, Pitoli, ainda está sob sigilo e em posse do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, mas alguns veículos de imprensa tiveram acesso a informações desse documento. No relatório, a Polícia Federal aponta ainda que o objetivo da organização criminosa era manter Bolsonaro no poder. Após 1 ano e 10 meses da investigação, a PF indiciou ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas nesse inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado no Brasil e o plano de assassinar autoridades. Também estão entre os indiciados alguns ex-ministros do governo, como Anderson Torres, da Justiça, General Augusto Heleno, do GSI, e Braga Neto, da Defesa e Casa Civil. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, também está na lista, além do deputado federal Alexandre Ramagem. O inquérito concluído abrange o envolvimento nos ataques do 8 de janeiro em tramas golpistas durante a eleição presidencial de 2022, bem como o plano para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Bom, vamos lá. É muita coisa aí pra gente tratar. Primeira coisa que acho que é importante é... Eu tô numa conversa aqui contigo e não estou numa mesa de bar, mas quero me sentir à vontade para que a gente discuta o assunto. Primeiro, tratando desse absurdo que está indiciando pessoas por algo que elas não fizeram, isso só reforça para mim que há uma nítida perseguição que nós já sabemos que existe. Ponto. É perseguição? É. Porque Bolsonaro continua no poder? Uma dúvida. Bolsonaro continua no poder? Então o plano não foi executado. O fato não foi consumado. Então não existe golpe. Só que qual é o problema? Esses vitoriosos que aí estão perseguindo, eles não se conformam com a força e a popularidade do presidente Bolsonaro. Eles não se conformam. Bolsonaro fez agora prefeitos pelo Brasil, vereadores pelo Brasil, e isso incomoda. Por quê? Por mais que tentem há 1 ano e 11 meses destruir o presidente Bolsonaro, eles não conseguem. Então a perseguição está aí, beleza? Beleza. Eu vou misturando aqui, vou conduzindo aqui essa conversa e a gente vai se entender, o assunto é um só. Mas fica também um alerta para aquele que por várias vezes, de uma maneira injusta, no chat da Auriverde, por exemplo, chamou o presidente Bolsonaro de covarde. Ah, é covarde, não fez o que tinha que fazer, fugiu do pau, não entrou na briga, não quis fazer nada, viu o povo se lascando e nada fez. Já deu para entender que não foi bem assim. Já deu para entender que, de fato, essa história de não fez nada, ficou calado, não quis... Já deu para entender que não foi assim. O relatório aí que pede o indiciamento da turma fala que Bolsonaro questionou, duvidou e atacou o processo eleitoral. Certo? Eu vou olhar, eu não estou falando de 2022, vocês estão aí, parabéns, venceram as eleições, tá tudo certo, vocês estão no poder, fazendo merda pra cacete, destruindo a economia, ferrando com a educação, destruindo a saúde, não melhorando a infraestrutura, vocês estão destruindo a Petrobras de novo, enfim, a gente já sabe de tudo. Mas vocês venceram. E estão aí, hein? Estão aí. Não sei se há risco de impeachment, se não há, não tem problema. Vocês estão aí. O que vocês queriam, vocês conseguiram. E não estou duvidando, tá tudo bem, mas eu preciso olhar para 2026. E acho que ainda posso falar do futuro. E não é um exercício de futurologia, não estou lendo cartas, não estou abrindo, não tem mapa astral, nada disso. O que eu estou tentando dizer aqui é o seguinte. Amigos do Tribunal Superior Eleitoral, amigo Rafael Neves, repórter do UOL, que tá louco para me pegar, me meter numa cama de gato. Espera molhar o bico, Rafael, cama de gato. A gente pode melhorar o processo eleitoral para 2026, senhores? A gente pode ou não pode? A gente pode de uma vez por todas fazer o que a Venezuela fez, senhores? A gente pode ou não pode? O que os impede, porque dinheiro não falta, o que os impede de transformar o processo num processo igual ao da Venezuela? Alguém pode me dizer? Por quê, senhores? Vocês estão acusando o presidente Bolsonaro de um crime que ele não cometeu. Dúvida. Você pode duvidar de quem você quiser.
Esse é o Brasil. O Brasil da liberdade, inclusive de pensamento. Eu posso duvidar de quem eu quiser. Eu posso duvidar do João. Embora isso não aconteça, eu posso duvidar da pessoa mais próxima da minha vida, que me acompanha em todos os momentos. Eu posso duvidar. Qual o problema de duvidar? E eu não posso duvidar de um processo? Só que, como eu respondo a uma dúvida? Trazendo para o processo todas as soluções possíveis para, de uma vez por todas, encerrar com o assunto. Você está com dúvida do que, Pitori? Eu acho que o processo poderia ser aprimorado. Ele não pode? E olha, eu não estou duvidando, hein? Vocês estão aí, podem destruir o Brasil, vocês estão fazendo o que vocês sempre fizeram, nenhuma novidade, mas eu preciso olhar para 2026. Ainda há tempo. E o Pitori pode discutir 2026 até outubro de 2025. Se nada acontecer no aprimoramento do processo eleitoral até outubro de 2025, aí acabou. Não tem o que fazer mais. Informações. Isso aqui, gente, tá? Acabou de ser divulgado, tá? Pra vocês entenderem, daqui a pouco eu vou trazer aqui por que isso aqui tudo não passa de uma narrativa. Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês. A notícia que acabou de ser divulgada aqui nesse instante, tá? O jornal O Globo. Polícia Federal indicia Bolsonaro, Braga Neto, Heleno e mais 34 pessoas por tentativa de golpe após vitória de Lula em 2022. Tá? As primeiras informações divulgadas, tá aqui, ó. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Bolsonaro, os ex-ministros Braga Neto e o Augusto Heleno e mais 34, tá? Pessoas pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. De acordo com a Polícia Federal, foi identificada uma organização criminosa que atuou de forma coordenada em 2022 na tentativa de manutenção do então presidente da República no poder. O ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Alexandre Ramagem, atualmente deputado federal, também foi indiciado. O relatório foi concluído e entregue ao STF. As provas foram obtidas por meio de diversas diligências policiais realizadas ao longo de quase 2 anos, com base em quebra de sigilos telemático, telefônico, bancário, fiscal, colaboração premiada, busca e apreensões, entre outras medidas devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário, disse a Polícia Federal em nota. A PF aponta a atuação de 5 núcleos, tá? Eles dividiram, gente, isso aqui foi tão assim, tão mirabolante, que eles dividiram em 5 núcleos, tá? Vamos lá. Núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, núcleo jurídico, núcleo operação de apoio às ações golpistas, núcleo de inteligência paralela e o núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas. Detalhes da investigação. Ao longo da investigação, a Polícia Federal apontou que, sob o mando de Bolsonaro, oficiais das Forças Armadas, ministros de seu governo e assessores participaram de reuniões da qual discutiram a possibilidade de dar um golpe de Estado que, segundo a Polícia Federal, não se concretizou porque não teve o aval dos então comandantes do Exército e da Aeronáutica. Gente, essa narrativa aqui já foi derrubada. O próprio Bolsonaro, tá, que estava ali dentro dessas conversas registradas, o próprio Bolsonaro não acatou alguns pedidos de generais, de militares. Vamos agir dentro das 4 linhas. É a primeira narrativa que já está sendo derrubada, tá? O general Marco Antônio Freire Gomes e o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, chefes das respectivas forças, prestaram depoimento à Polícia Federal na condição de testemunha e implicaram a presidência e implicaram, né, o ex-presidente na trama. O teor das oitivas se deu em linha com os relatos dados pelo tenente Mauro Cid, tá, que era ajudante de ordem de Bolsonaro e colaborou com a Polícia Federal nas investigações. O militar fechou um acordo de delação premiada homologado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em setembro do ano passado. Bolsonaro não se manifestou após o indiciamento, mas em outras ocasiões negou que tenha participado de uma tentativa de ruptura institucional. Em entrevista ao Globo, tá, há 2 semanas, ele disse que houve debate sobre a decretação de estado de sítio no país, mas afirmou que não é crime discutir a Constituição. Segundo o general Freire Gomes, contudo, Bolsonaro chegou a discutir a edição de minutas golpistas em reunião com a cúpula militar. Os textos limitaram ações que poderiam ser tomadas para impedir a posse de Lula, como a aplicação de uma garantia de lei da ordem, a GLO, e um decreto de estado de defesa e outro de estado de sítio em relação ao Tribunal Superior Eleitoral. Um dos principais encontros que entrou na mira da Polícia Federal ocorreu no Palácio do Alvorada, em 7 de setembro de 2022, na reta final do governo passado. Além de Freire Gomes, também participaram da reunião então comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, e o então assessor de assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins. Martins teria lido a minuta golpista durante o encontro e Garnier se colocou à disposição do então presidente. Documentos e estudos posteriormente foram encontrados no celular do ex-ajudante de ordens. Entre eles havia um intitulado Forças Armadas como Poder Moderador.
Garnier, Martins e Cid também foram indiciados no relatório da Polícia Federal que foi divulgado. Segundo a Polícia Federal, os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica ainda foram alvo de ataques pessoais por terem se recusado a participar do plano golpista. O ex-ministro da Defesa da Casa Civil, general Walter Braga Neto, foi apontado como um dos integrantes do governo Bolsonaro que ordenaram as críticas aos militares. Ele também foi indiciado pela Polícia Federal. Pesou contra Braga Neto uma mensagem enviada a um ex-capitão do Exército para viralizar ataques ao atual comandante do Exército, o general Tomás Paiva, 5 dias após a diplomação de Lula como presidente. Em relação a Freire Gomes, Braga Neto se referiu ao general como cagão e pediu, né, que a cabeça dele fosse oferecida. Segundo a Polícia Federal, há indícios que comprovam que Bolsonaro analisou e pediu. Gente, guardem bem aqui essa palavra, tá? Há indícios, tá? Há indícios. Polícia Federal, há indícios de que, ou seja, se há indícios, não tem absolutamente nada comprovado. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou dando ênfase aqui a essa frase. Há indícios, tá? Então, há indícios que comprovam que analisou, que Bolsonaro analisou e pediu alterações na minuta golpista. A defesa dele sempre negou que ele tenha participado da elaboração de qualquer decreto que viesse alterar de forma ilegal o Estado Democrático de Direito. As conclusões finais da Polícia Federal foram encaminhadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do caso, para surpresa zero de ninguém. Ele deve encaminhar o documento à Procuradoria-Geral da República, a qual cabe oferecer denúncia, pedir o arquivamento do inquérito ou novas diligências. Então, a partir de agora, a próxima decisão será tomada pela PGR, tá? Está nas mãos agora do PGR, né? O STF vai enviar agora para o PGR. Qual cabe oferecer denúncia, pedir o arquivamento do inquérito ou novas diligências. Esse outro comentário que eu encontrei aqui, gente, agora, se você assistir esse comentário, você não vai ter mais nenhuma dúvida do que é que está por trás de todo esse malabarismo que a Polícia Federal está fazendo para derrubar Jair Messias Bolsonaro. Só acompanhe. Que tentativa, atos preparatórios, na verdade, atos preparatórios não são puníveis e, portanto, não são crimes, ele estava prevendo esse tipo de coisa. Quando imagina alguém no boteco começa a dizer vamos acabar com o presidente da República, com o prefeito, bom, isso é o quê? Tá, isso é um monte de bobagem. Nesse caso específico, por mais que você tenha ali envolvidos membros do Exército, de um grupo de operações especiais, enfim, de elite, tá, mas o que de fato aconteceu? Se foi só um grupo ali que estava, digamos, passando do limite da sua condição institucional e que aventou essa possibilidade, ainda assim eu tenho que considerar o que a lei brasileira diz. Senão joga o Código Penal no lixo, vai fazer isso. Se bem que a Constituição se rasga com muita frequência e o próprio Supremo Tribunal Federal reavalia a Constituição. Reforma constitucional via Supremo não pode pela lei brasileira. Mas vamos lá. Essa é a questão. O legislador brasileiro teve o cuidado de que senão você vai mandar todo mundo para a cadeia. Tal como a gente vê em alguns casos por decisões do Supremo Tribunal Federal. A questão especificamente, e eu vou voltar ao ponto de ontem, o Silvio já fez aqui uma análise bastante completa desses fatos novos. De novo, Paulo, eu vou ao ponto que você voltou a lembrar que quem desistiu? Por que desistiu? Por que não aconteceu? Porque, obviamente, tudo indica, era um grupo tão precário do ponto de vista de organização que aquilo não fazia nenhum sentido. Eu vi uma comparação, veja só, com a Operação Valkyria. Aliás, tem um filme estrelado pelo Tom Cruise, magnífico, de que essa operação seria mais ou menos uma Operação Valkyria. Para quem não se sabe, a Operação Valkyria foi uma tentativa de militares do exército alemão que discordavam do nazismo de Adolf Hitler para assim dar cabo em Adolf Hitler. Deu errado. Mas ali seria toda uma operação, para quem estudou, e eu vou lembrar só que fatos aqui, uma operação de todo o comando que seria exercido a partir do golpe, a partir da morte de Adolf Hitler. Quem assumiria o comando, inclusive, da Alemanha, porque tratava-se de um ditador, com toda a movimentação das tropas. Aquilo era uma estrutura montada para, depois do intento, o que aconteceria? Quem assumiria o poder? Tudo isso era combinado. Mas era uma estratégia completa. Nesse caso, eu não tenho absolutamente nada disso, nem naquele golpe apócrifo, né? Aquela carta de golpe apócrifo lá do 8 de janeiro, da minuta do golpe. Quer dizer, nada disso. Então, quer dizer, se a gente for pegar apenas como perseguição política, você encontra criminoso em qualquer lugar. Mas o direito não é movido a perseguição política. E espero que os ministros supremos se baseiem nisso. Aliás, seguirem por isso. É o que a gente espera, né, gente? É o que a gente gostaria que acontecesse, mas em se tratando de STF, tudo é uma caixinha de surpresas, né? Porque as interpretações ali dos ministros, na grande parte dos ministros do STF, não precisa nem ter uma bola de cristal para saber, na grande maioria das vezes, como que eles vão decidir, né, gente, tá? Gente, coloque aqui embaixo a opinião de vocês com relação a tudo isso que acabou de ser confirmado, tá? Bolsonaro acabou de ser indiciado pela Polícia Federal. Então, no meu ponto de vista, é uma grande perseguição sem fim, com um único propósito, gente, tá? Derrubar Bolsonaro, porque ele é perigosíssimo para Lula da Silva, ou para o indicado do Lula, a presidência da República em 2026. Eu acho que eles estão desesperados para grudar na testa do Jair Messias Bolsonaro, ex-presidiário, assim como tá grudado na testa do Lula, ex-presidiário. Eles querem fazer isso com o Bolsonaro, e tá ali tentando, mas a partir do momento em que é divulgado informações de que Bolsonaro repetia reiteradamente, várias vezes, dentro das reuniões, em conversas privadas, né, em conversas de WhatsApp que foram, né, reveladas, sempre a frase que o Bolsonaro utilizava era: eu só vou agir dentro das 4 linhas. Eu tenho certeza que essa fala do Bolsonaro deve deixar esse pessoal, gente, extremamente furioso, porque eles não conseguem provar de fato que o Bolsonaro tenha cometido qualquer
tipo de crime. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.